Santíssimo, tudo bem, meu povo? Feliz sábado, tudo bem? Feliz sábado, meu povo. Vamos nós, então, preparar mais uma lição maravilhosa para ajudar vocês na didática, para ajudar os alunos a entenderem, os nossos adolescentes. Nós estamos aqui para ajudar na vivência prática da lição. Amém. Amém, meu povo. Estamos nós aqui mais uma vez para dizer que você tem que comprar essa lição aqui, ó. Qual é a lição, Daniela? Mostra para eles lá. Eita, glória. Antes e depois, meu povo. Essa é a lição do primeiro trimestre agora de 2019 e nós vamos passar hoje a lição número 10. Número 10, mostra lá para eles, Daniela. Isso! Qual é o título dessa lição, Daniela? Cativante e muito mais. Cativante e muito mais. Meus irmãos, tem que comprar lá nos céus, tem que comprar pelo site, né? cbb.com.br, Casa Publicadora Brasileira, meus irmãos. E também tem a Netflix do Cristão. Feliz Set Play. Gente, tem todo tipo de programações e vídeo e filme e tudo no Feliz Set Play, meu povo. E não sei se vocês viram, aí nós criamos o nosso novo logo do Lesson T7 Day. Eu vou postar aqui pra vocês darem uma olhadinha, tá? Vamos lá, passar a lição top, texto-chave, Daniela. Depois que ele deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Certo! Meus irmãos, a história é simples. Abraão, agora com uma preocupação de um pai que ama seu filho, ele diz assim: já estou ficando velho e meu filho já está maior e eu preciso que ele se case. Por quê? Porque nós seremos pai de uma grande nação e ele não pode ter qualquer esposa, tem que ser uma serva de Deus. Tem que ser alguém que tema ao Senhor, que tenha que, por princípio, temer a Deus. E ele deu uma ordem para o seu servo fiel, Eliezer. Ele falou assim: o Eliezer, ou Eliezer, vamos colocar Eliezer. Eliezer, faz o seguinte: põe a mão debaixo da minha coxa aqui, que eu vou fazer um juramento contigo. Ele colocou a mão dentro debaixo da coxa, que significava respeito à autoridade, à hierarquia daquele patriarca Abraão. E Eliezer era um homem fiel. Colocou a mão e disse: vamos fazer esse juramento. Ó, prometa para mim, você vai escolher uma moça bonita, serva de Deus, lá da minha parentela. Eu não quero aqui dos cananeus. Sabe por quê, irmãos? Porque os cananeus viviam em idolatria. Meus irmãos, o tema de hoje é pessoas fiéis, pessoas que sabem esperar e o casamento. Uma das instituições mais atacadas de todos os tempos, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o inimigo quer atacar a célula máter. Sabe qual é a célula máter? É a família, meus irmãos. E uma família bem constituída começa do seu casamento. E tudo vai bem. Sabe por quê? Porque Deus foi quem instituiu o casamento. Lá no Éden, Deus foi o primeiro, digamos assim, juiz de paz. Foi o primeiro pastor a fazer o casamento. Ele casou Adão e Eva. O casamento foi instituído, assim como o sábado, lá no Éden. Porque Deus queria ver a felicidade do homem, a felicidade do casal, a felicidade dos seres humanos. Vamos então para a lição de sábado de Daniela. Rebeca ofereceu água a Eliezer, ou Eliezer, e também aos seus camelos. Ela se tornou a matriarca do povo de Deus. Tu já pensou, meus irmãos? Tu sabe por que essa mulher abençoada, ela se tornou a matriarca de toda uma grande nação? Sabe por quê? Porque ela fez além. Quando Eliezer chegou lá, que fez a oração, porque olha só, cada um fez sua parte. Abraão pediu para que Eliezer fizesse uma coisa, que era buscar uma mulher que fosse do povo de Deus, que fosse alguém que temesse a Deus. Ou seja, você pai que está assistindo isso aí, você tem que orar para que Deus reserve para o seu filho ou para a sua filha alguém, um pretendente temente a Deus, alguém que vá somar, juntar, ter os mesmos pensamentos, os ideais de ir para o céu, meus irmãos. E outra coisa, Eliezer orou a Deus para que Deus mostrasse para ele quem era a serva. Ou seja, Eliezer era temente a Deus, confiou a Deus para que Deus mostrasse, desse um sinal para ver quem era. E Eliezer falou assim: Senhor, aquela que me tratar bem, dê água para os meus camelos, será aquela que o Senhor escolheu. Ele confiou em Deus. E você sabe quem era Rebeca, meus irmãos? Rebeca era uma pessoa abençoada. Quando Eliezer chegou, ela trouxe água, meus irmãos. Ela foi lá. Tu imagina puxar no poço, água lá daquele jeito, trazer, puxar aquela coisa com água, servi-lo e depois ainda serviu água a todos os camelos. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa.
uma pessoa que vai além. Ela cumpre a segunda milha, meus irmãos. Sabe quando alguém pede para um adolescente, vai fazer uma coisa, não posso, estou cansado. Pai, vai o senhor, mãe, vai a senhora. Meus irmãos, nós temos no trabalho, na escola, sabe quem são as pessoas que se destacam? Enquanto tem gente dormindo, tem gente estudando, consegue os melhores concursos, os melhores empregos. Meus irmãos, faça a segunda milha. Quando o teu pai pede assim, lava meu carro, pai, vou lavar e vou encerar. Minha filha, lava a louça, mãe, vou lavar e vou passar pano na casa. Meus irmãos, faz a segunda milha, sabe por quê? Tu tem mais chance de superar todo mundo, de ser abençoado. Meus irmãos, eu diria para vocês que Rebeca era uma desbravadora. Que qualidades ela tinha, Daniela? Ela era pura, bondosa, leal, era serva de Deus, amiga de todos, cortês, obediente, e ela ia onde Deus mandar. Ia onde Deus mandar. Ele falou, onde é que está isso? Teol, meus amigos, adolescentes, professores. Na hora que ela soube que Eliezer revelou para ela, que foi Deus que revelou que ela seria a esposa de Isaac, que Deus mostrou para ele o sinal, e ela fez tudo quanto ele pediu, ela chegou em casa, ela podia ter ficado mais de um mês em casa, conforme os costumes daquela época, mas ela foi uma desbravadora. Ela, como Abraão, saiu de casa e foi encontrar Isaac. Sabe por quê? Porque ela era serva de Deus, cortês, serviu a água, ela era obediente, meus irmãos, e ela ia onde Deus mandar, meus irmãos, porque ela estava pronta para cumprir o propósito de Deus. Vamos lá, Daniela, domingo! Quando Deus arranja um casamento, Ele sempre acerta. Sabe por quê? Porque Deus é o provedor. Deus sabe de todas as coisas. Meus irmãos, é Ele quem decide a nossa vida. Coloca a tua vida nas mãos de Deus, como você vai ser próspero e abençoado, como foi a vida de José, como foi a vida de Moisés, como foi a vida de Abraão, Isaac, Jacó, e todos quantos confiam no Senhor são prósperos e abençoados. Segunda-feira, Daniela. Você acredita que a oração de Eliezer, ou Eliezer, por alguém que revelasse essa qualidade foi estranha? Converse com Deus a respeito do que você espera do seu futuro cônjuge. Meus irmãos, orai sem cessar. E vou dizer uma coisa. Meus irmãos, não passem, como o pessoal diz no linguajar, o carro adiante do boi. Tem muita gente que não sabe respeitar as fases da vida. Você tem que esperar o seu cônjuge no momento certo. A gente fala, qual é o momento certo, William? Vamos fazer uma brincadeirinha de pular amarelinha aqui, que vocês vão entender. A Daniela vai mostrar para vocês. Eu vou ficar do lado de cá e a Daniela, vamos dizer assim, ó, que você está no primeiro quadradinho ali, ó. Nasce. Primeiro você nasce. Aí, qual é o próximo quadradinho? Qual é a próxima fase? Você estuda. Depois você faz o Enem. Depois você faz a faculdade. Depois da faculdade, você trabalha. Depois que você trabalha, você tem sua casa, você já está estruturado, tem o seu salário, você casa, né? Escolhe seu cônjuge de alguém que você possa manter, ter as coisas. Depois que você casa, forma a sua família, vem os filhos, vem as alegrias. Depois vem o quê? O céu, vai para o céu, né? Olha só, mas volta lá, Daniela. Tem gente, meus irmãos, que ó, cresceu aqui, ó, nasce, você cresce, já quer pular para o casamento, pula lá. Gente, olha o tanto de fase que a pessoa deixou para trás. Sem dinheiro, sem estudo. Como é que vai manter uma família? Não tem condições, meus irmãos. Você não deve pular fases, você deve confiar nos planos de Deus. Deus já deixou certinho como é que você tem que levar a sua vida, meus irmãos. Tem muita gente que vai lá, ó, já nasce, já cresce, já quer, ó, pular para o emprego, você consegue? Não vai conseguir uma boa qualificação. Então, meus irmãos, tudo nessa vida tem fase. Não pule fases. Para que demorar tão cedo? Você tem que primeiro ter sua qualificação profissional, você tem que ter estudo, você tem que curtir cada fase, adolescência, juventude. Meus irmãos, vamos ser prudentes, vamos ser cautelosos. Olha, Isaac soube esperar a sua esposa, Rebeca soube esperar o seu pretendente. Tudo no seu tempo. Se nós confiarmos nossa vida em Deus, nossa vida será repleta de bênção e um bom testemunho. E outra coisa, meus irmãos, cuidado com o jugo desigual. O que é o jugo desigual? É você escolher alguém diferente da sua fé, diferente do seu pensamento de vida, de propósito de ir para o céu. Você já pensou se você escolhe alguém que dia de sábado você arruma todo bonitinho, olha, a Daniela está até vestida de branco, representando aqui o casamento, né? Eu também representando aqui o casamento, todo bonito. Aí você chega dia de sábado, você arruma todinho, prontinho, aí a pessoa diz, eu não vou hoje, eu vou jogar bola, eu vou pro cinema, eu vou comer uma feijoada, eu vou jogar futebol, eu vou...
clube. Eu vou para um clube nadar. Meus irmãos, sendo que o dia de sábado é o dia de adoração ao Senhor. É o dia que Deus disse, meus irmãos, que nós devemos honrá-lo, adorá-lo. Todos os dias sim, mas no sábado em especial. Foi ele que deixou escrito no 4º mandamento. Então não se una a um jugo desigual. Abraão estava preocupado. Você já pensou, meus irmãos? Você faz todas essas coisas aqui e escolhe mal o seu cônjuge? E tem que separar, deixar os seus filhos soltos por aí, sendo criados de qualquer jeito? Não. O casamento é para sempre, meus irmãos. É claro que há alguns contratempos, há dificuldades, meus irmãos, mas Deus fez tudo perfeito. O homem é que gosta de complicar, por isso existe o divórcio. Meus irmãos, tenha tempo para saber quem é o seu cônjuge. Deixa eu perguntar uma coisa para a Daniela, na hora de escolher um cônjuge. Claro que não é o tempo agora, que ela só tem 14 anos. Mas o que é mais importante, Daniela? É beleza? Não. Será que é dinheiro? Não. Será que é alegria? Não, eu acho. Altruísmo? Não. Será que é caráter? Sinceridade? Humildade? Você está entendendo? Fé em Deus. Fé em Deus, você temente a meus irmãos. Mesma religião, tá ótimo. Tem qualidades que você não pode deixar de ver no seu cônjuge. E outra, olha só essa regra. Você, menina, olha bem o seu cônjuge, o seu pretendente. Porque o jeito que ele trata a mãe dele é o jeito que ele vai te tratar. E meus irmãos, cuidado com pessoas cheias de vícios, meus irmãos. Porque depois, assim, quando casar, muda. Não muda, meus irmãos. A preocupação de Abraão como pai era escolher uma moça fiel, educada e temente a Deus. Meus irmãos, Rebeca era pura, casta, virgem, temente a Deus. Uma desbravadora. Uma pessoa temente ao Senhor. Meus irmãos, nós já falei da lição de terça e de quarta, nós vamos para o flash de quinta-feira. Vai lá, Daniela! Falou, foi. Vai lá, quinta-feira, lembra nós. Eliezer estava preocupado. Resultados importantes e de grandes consequências, não só para a casa de seu senhor, mas para gerações futuras, dependiam da escolha que ele fizesse. Lembrando-se que Deus enviaria o seu anjo com ele orou pedindo uma clara direção. Na família de seu senhor, ele estava acostumado a sempre agir com bondade e hospitalidade, e naquele momento pediu que um ato de cortesia indicasse a jovem que Deus tinha escolhido. Meus irmãos, não só Eliezer, como Abraão, estavam preocupados com a futura matriarca de toda uma nação, meus irmãos. E assim é você tem que ficar muito preocupado com a pessoa que você vai escolher para casar. Porque uma escolha mal feita vai destruir toda a tua vida e a vida dos seus descendentes. Escolha bem, pare, medite, conheça a pessoa. Meus irmãos, o casamento foi instituído por Deus. Lá em Efésios diz que o homem deixará os seus pais, se unirá a uma esposa. Essa é minha filha. Mas um dia vai se unir a alguém. E os dois vão ser uma só carne, meus irmãos. Então ele vai deixar a casa dos seus pais, vai ter uma casa, vai ter sua família, meus irmãos. Diz que honrado deve ser o casamento. Sabe? Deus nos deixou o exemplo. Ele sabe o que é melhor para a vida do cristão. Meu irmão, a Bíblia em Provérbios diz assim, Provérbio 18, quem acha uma mulher boa, abençoada, achou uma bênção do Senhor. Assim como a mulher acha um esposo bom, foi uma bênção do Senhor. Meus irmãos, a nossa lição de hoje é falando que o casamento é uma bênção para a vida da pessoa, mas que tudo tem seu tempo, sua fase e seu estágio. Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Como diz lá em Provérbios, lá em Eclesiastes, há tempo para tudo, meus irmãos. Então que nós possamos ser sábios, que nós possamos nos colocar nas mãos de Deus, que nós possamos aproveitar cada fase, adolescência, juventude, a parte adulta, estudar, faculdade, trabalho, casar, preparar os filhos e finalmente ir para o céu com Deus. Amém? Então, essa é a nossa lição de hoje, que nós possamos ser tementes a Deus, orar, buscar o Senhor, respeitar as fases e honrar as instituições de Deus, o sábado e o casamento, em nome de Jesus. Amém? Tchau, meu povo!